Bom dia, turma! Sextou, hein? Bom dia, bom dia! Ó, temos agora um verdinho aqui. Ainda mais bonito. Tava faltando um verdinho. Tudo bem com vocês? Esperar mais um minutinho, a gente começa aqui. Gente, olha só. Hoje a gente vai estar terminando esse livro. Paramos na página 155. E tá lá na parte das considerações finais já, alguns cases, algumas perguntas que o Prem Baba foi respondendo, né? Então, a gente vai concluir o Amar e Ser Livre hoje. E como eu falei ontem aqui, eu vou estar avisando durante o fim de semana nos meus stories, então fiquem de olho. Se o homem mais rico da Babilônia vai ser lido aqui no Instagram, ou se eu já vou estar com o YouTube ativo pra gente fazer lá. Que daí eu vou explicar bem certinho como que vai funcionar todo dia, tá? Mas não tem mistério. Por que eu tô fazendo essa migração pro YouTube, né? Questão de palavras. O algoritmo aqui do Instagram pega as palavras e como às vezes acabam surgindo termos que fora de contexto seriam pejorativos e dentro do contexto do livro a gente sabe que não, o algoritmo não tá nem aí, né? Então isso acaba prejudicando que o meu conteúdo chegue até as outras pessoas, acaba prejudicando a entrega. E aí, então, por isso eu quero migrar lá pro YouTube para testar também se realmente vai ser essa a razão, tá? Então, o canal já tá criado, um nome bem criativo, inclusive que foi uma ideia lá do Close Friends, e que vai ser bem legal pra gente poder ter o conteúdo lá salvo de uma maneira mais prática também pra quem quiser assistir depois gravado, né? Porque o intuito é de eu compartilhar aqui meia horinha do meu hábito diariamente de segunda a sexta, e aí quem não consegue acompanhar nesse horário vai assistir gravado e quem consegue estar aqui comigo, melhor ainda, tá? Então eu vou continuar nos cases, as perguntas que as pessoas fizeram pro Prem Baba e as respostas dele. Então, hoje a gente conclui aqui, tá? Ontem à noite, eu tive uma conversa com o meu namorado e pela primeira vez, a verdade foi revelada. Essa experiência foi muito forte pra mim. O véu foi retirado e tudo que eu imaginava que existia por trás dele veio para a luz. Ele disse que fica comigo por culpa e por um senso de obrigação. Ele só quer estar comigo para me usar como uma escrava, para obter boa comida, sexo e atender às suas necessidades. Ele me falou que, na verdade, o seu coração está fechado para mim e que sempre esteve. Ele vê sua carência e apego no relacionamento e sabe que só está comigo por conveniência. Mas essa manhã ele acordou sentindo seu coração começando a descongelar. Como seguimos daqui? Correr não adianta. A resposta agora, tá? Para onde ir se tudo está dentro de nós? Se trocar de relacionamento, existe uma tendência de você deparar com a mesma situação. Esse é um mecanismo de defesa usado pela grande maioria dos casais. Sempre que chega num ponto como esse, troca-se de parceiro. Mas normalmente isso não resolve. Embora muitas vezes a separação seja necessária, porque não há mais espaço para o crescimento, porque a relação se tornou extremamente destrutiva e não há mais para onde evoluir, isso ocorre porque os parceiros não conseguiram progredir na autorresponsabilidade. O que leva o relacionamento afetivo à degradação completa é justamente o jogo de acusações. Então, é possível que um dos dois tenha atingido maturidade suficiente para pedir a separação, porque não há mais espaço para um diálogo construtivo e para a reciprocidade. Para que haja evolução na esfera dos relacionamentos, deve haver pelo menos um pequeno espaço para a reciprocidade. Um espaço para dizer sim
quando o outro diz sim. Ao desistir de jogos de acusação, você não precisa mais dizer não para se vingar do não do outro. E se um dos dois parceiros cresce em presença e assume responsabilidade, ele começa a se revelar e é preciso acolher essa revelação, essa verdade do outro, por mais desafiador que isso possa ser. Porque essa verdade, que vem através do outro, é no mínimo um apelo da verdade, e é a verdade que liberta. Essa é uma passagem um tanto incômoda, mas você quer continuar se enganando? Isso é uma escolha. Você tem o direito de continuar mais tempo na ilusão, acreditando que é uma vítima indefesa e que o outro é culpado pelo seu sofrimento. Mas lembre-se de que a autorresponsabilidade abre caminhos para a graça. Autorresponsabilidade e honestidade criam um forte elo de comprometimento com a verdade. Em linhas gerais, é isso que posso dizer sobre o seu processo, porque a partir daqui, para poder aprofundar, precisaríamos entrar nas especificidades do seu caso. Pode ser que ele tenha sido verdadeiro, ou seja, tenha mostrado para você as estratégias do seu eu inferior, que ainda não são a verdade do eu maior, porém são mais verdades que a máscara. A máscara pode ter caído, mas pode ser também mais uma forma de jogo. Não sei, são muitas as possibilidades, são muitos os materiais de escola, são muitos os instrumentos. Mas o principal é ter disposição para encarar a verdade, a disposição para identificar as partes dentro de você que estão comprometidas com o egoísmo e com a guerra. Se estiver disposto para encarar e identificar essas partes, você tem o material mais necessário para evoluir no processo da purificação. Agora, eu sugiro que vocês se recolham e se permitam ter um momento no qual sentem juntos, olhem nos olhos um do outro, procurando sincronizar a respiração. Se abram para identificar o que querem um do outro e quem em você quer. Isso é um estudo. Alguns estão estudando o relacionamento afetivo sexual, mas isso também serve para qualquer relação na qual você tenha vínculo afetivo, qualquer relação na qual você se vê trancado, reproduzindo situações que trazem sofrimento. Mas é claro que quanto maior o vínculo afetivo, ou quanto mais energia sexual está envolvida nessa relação, mais complexo é o estudo. Independentemente do nível do envolvimento, estamos falando do relacionamento entre seres humanos. Bom dia, mãe! Se existe vínculo afetivo e energia sexual envolvida, existe projeção. E quando falo da energia sexual, não estou falando necessariamente de sexo. Estou falando de um investimento de vitalidade. A sua energia vital é investida nessa relação. Isso pode ocorrer nas relações familiares, amizades mais fortes ou até em algumas relações profissionais. Ninguém está livre da escola dos relacionamentos, porque todos se relacionam. Se você tenta matar a aula ou fugir da escola, é porque provavelmente está cansado de tirar notas vermelhas. Uou! Vamos trazer para o contexto? Quem aí tem medo de autoconhecimento, medo de buscar algumas respostas, de olhar para algumas questões? Como que estão as notas aí? Como que está a nota da autorresponsabilidade? Alguns chegam ao ponto de precisar trancar a matrícula e tirar férias. Mas não se engane, enquanto carregar imagens e projeções, você está preso, não importa onde esteja. Não existe fuga porque tudo está dentro de nós, não é mesmo? Mas quando puder dar a volta ao mundo e não se apegar a nada, você estará livre. Outra pergunta. O senhor falou sobre como o casamento pode causar a retirada de Eros. Gostaria de saber como fazer para manter Eros vivo no casamento. A resposta. Eros se recolhe quando ocorre o casamento nos moldes antigos, porque nele existe uma tendência à acomodação e, com ela, uma aparente perda do mistério. O que faz Eros se recolher é você achar que não há mais nada para descobrir no outro. Ao acreditar que já sabe tudo sobre o outro, você perde o interesse e a motivação de se descobrir através dele. Isso ocorre normalmente porque a relação esbarra em algum ponto, alguma questão interna que faz você se sentir desprotegido. Esse ponto é alguma coisa que você prefere não revelar porque sente vergonha. Assim,
você se fecha. E se o que alimenta Eros é a revelação, Eros começa a desaparecer. Quanto mais você se revela e acolhe a revelação do outro, mais Eros tende a crescer. Eros é uma ponte para o amor, mas ele só realiza seu objetivo de conduzi-lo para o amor quando a purificação estiver completa. Enquanto isso, ele trabalha para trazer à tona aspectos que precisam ser purificados. Porém, se você não está disposto a trabalhar a sombra, inevitavelmente Eros vai se recolher. Mas o que é purificar e trabalhar a sombra nesse caso? É se revelar, é se mostrar, ou seja, é poder ser você mesmo, sem ter que usar máscaras. Na base, o que sustenta qualquer relação é a amizade, e na base da amizade está a confiança. Quando a confiança é contaminada, você não relaxa e não pode ser você mesmo. E a principal desculpa que você usa para não realizar essa purificação é justamente a mágoa e o ressentimento. Porque estando tomado por esse sentimento, você se fecha e perde a admiração pelo outro. A admiração se sustenta a partir do desconhecido e da aventura da relação, que só é possível se há confiança. Então, para resgatar Eros, é preciso em primeiro lugar resgatar a confiança e a admiração. E para isso, você precisa admitir suas mágoas e ressentimentos. Eros vive na intimidade, portanto, na falta de intimidade, ele morre. Se você quer ressuscitar Eros, é preciso dar um passo em direção à intimidade. É necessário que você tenha coragem de falar das suas mágoas e ressentimentos, mas não com o objetivo de acusar o outro, e sim com o objetivo de se mostrar, de assumir seus medos, suas inseguranças, suas imperfeições, para resgatar a confiança da relação. Porque enquanto o orgulho e a arrogância estiverem no comando e você continuar botando o dedo na cara do outro para provar que ele é culpado, esse passo não será possível. Porém, lembre-se que somente é possível resgatar Eros se ele ainda não foi para outra casa. Enquanto a mala está pronta, mas ele ainda não mudou de endereço, ainda é possível. Se ele já foi para outra casa, não adianta mais. Outra pergunta. Comentário dentro da questão. Existe um fechamento natural? Um fechamento natural de relacionamentos no sentido de a alma seguir o seu destino, sua jornada? Resposta. Sim, isso ocorre quando se termina um ciclo de aprendizado na relação. Nesse ponto, você se desliga e seu coração se abre para uma experiência de pura amizade. Mas para chegar nesse ponto, se faz necessário liberar as mágoas e ressentimentos. Enquanto não ocorre essa cura, mesmo trocando de relacionamento, você permanece preso ao passado através de laços do ódio. Chega um momento em que a alma clama para continuar sua evolução, e por isso ela precisará finalizar qualquer relação que tenha ficado aberta, presa em laços de ódio. Então, quando a alma está pronta, essa finalização ocorre espontaneamente. Pergunta: qual é a sua opinião sobre a homossexualidade? Resposta: em primeiro lugar, é preciso compreender que o objetivo das relações é criar união, é despertar o amor. Mas quando falo de união, não me refiro somente à união sexual. Falo da união entre o feminino e o masculino dentro de cada um. Por isso eu sinto que, assim como a heterossexualidade, a homossexualidade é uma passagem, porque o relacionamento é uma passagem. Não importa como você busca, o que importa é o que você está buscando, a parte complementar que, em última instância, está dentro de você. A busca termina quando você encontra essa parte que parece estar faltando dentro de si mesmo. O masculino está em busca do feminino, e o feminino está em busca do masculino. Não importa o tipo de corpo ou de sexualidade. A busca termina quando ocorre o casamento interno entre os dois princípios, Shiva e Shakti, que representam o divino masculino e divino feminino internos. Pergunta: eu sou assombrada pelo ciúme. Ele amarra minha vida, deteriora minhas relações e provoca um dispêndio de energia estúpido. Como sair das amarras do ciúme? Você está no caminho certo, porque o primeiro passo é justamente reconhecer o ciúme, assim como qualquer outro aspecto do eu inferior. Você só pode transformar o que já conhece. Ao reconhecer que está na escuridão, você acende a luz. E quando você acende a luz, a escuridão desaparece. Não há como lutar contra o ciúme, assim como não há como lutar contra inveja, medo e raiva, porque a escuridão não tem existência própria, ela é somente ausência de luz.
O ciúme é uma expressão da escuridão. Então, o que você pode fazer é aumentar sua percepção e o ponto de iluminar a compreensão e ver a insensatez do ciúme. O ponto de perceber quão sem sentido é atuar nele. Mas antes de chegar nesse estágio de ampliar a percepção para poder iluminar essa escuridão, você talvez precise conhecê-lo melhor. Compreenda que o ciúme não tem absolutamente nada a ver com o outro. Ele tem a ver somente com você. Por mais que tudo conspire a favor dessa crença de que o outro é responsável pelo ciúme, isso é uma ilusão, pois o ciúme é pessoal e nasce da sua insegurança. Ele nasce pelo fato de você não confiar em si mesmo. É muito natural sentir ciúme, principalmente se você está vinculado a alguém que joga energia para outras direções. Ou seja, se o outro é canal de luxúria e está jogando com você, querendo justamente roubar sua força, fazendo com que você se sinta inferiorizado e impotente. Mas isso acontece porque você, de alguma forma, está chamando por isso. Vamos supor que o outro esteja jogando energia para outra direção, independentemente de estar fazendo um jogo consciente ou não. É natural que você sinta um esvaziamento da energia, porque até então ela estava com você. Mas esvaziamento traz um desconforto, uma tristeza e muitas vezes a dura constatação de que o outro não te ama. Mas se você puder se distanciar e observar esses sentimentos passando por você, compreendendo que eles nascem do eu carente e inseguro que mora em você, você também compreenderá que essa é uma boa chance de deixar o outro livre. Porque se ele realmente tiver um sentimento profundo por você, ele volta, a energia volta. Esse passo, essa transcendência, somente é possível se o orgulho não tomar conta de você. Existe mesmo um incômodo, um desconforto devido a esse esvaziamento de energia, mas estando suficientemente maduro, você lida com isso tranquilamente. O ciúme se alimenta desses sentimentos negativos e age como uma entidade que quer continuar viva. Existem situações em que o ciúme fantasia uma série de coisas para continuar repetindo o drama. Muitas vezes nada está acontecendo, mas ele precisa acreditar que está abandonado, trocado e traído, porque esses sentimentos trazem um senso de identidade. Quanto maior o ciúme, maior o sentimento de impotência que você carrega. E quanto maior o sentimento de impotência, maior a necessidade de conhecer os aspectos da sua personalidade que estão trancados em negação. Então, permita-se conhecer esses aspectos, abra-se para o autoconhecimento. Se você já conhece o ciúme e suas raízes e não consegue dominar o vício de sentir ciúmes, porque ele te vicia em acreditar que você está sendo abandonado, trocado, enganado, o seu trabalho é ampliar a percepção. Mantenha a presença e, na medida em que a consciência vai expandindo, você começa a ver a estupidez dos ciúmes. Aos poucos você cansa, assim como uma criança que já brincou o suficiente com o brinquedo. Pergunta: eu vejo meu egoísmo em todas as relações, com namorados, filhos, pais, irmãos, amigos. Funciona assim: venham todos no meu reino na hora e do jeito que eu quero. Esse egoísmo age inclusive comigo mesmo através da falta de compromisso com aquilo que me faz bem, como o sadhana e o autoconhecimento. Sadhana. Meu egoísmo recebe apoio da preguiça. Como posso fazer para me libertar dessa prisão? Resposta: você já começou a se libertar quando identificou esses eus atuando dentro de você. Eles são os mensageiros que estão a serviço de manter o passado vivo dentro de você, de manter a sua identificação com ele. Identificá-los é o primeiro passo. Então se pergunte: quem estou projetando em todas essas pessoas? Nos namorados, filhos, pais, irmãos, amigos? Quem eu quero que seja meu escravo? Quem você quer que fique debaixo dos teus pés te servindo? De quem você está se vingando? Amar implica em enxergar o outro, em se colocar no lugar dele e sentir sua necessidade. O egoísmo não vê o outro, ele só se preocupa consigo mesmo. E egoísmo está associado ao ódio. Se puder olhar profundamente para esse egoísmo e para essa preguiça, você encontrará um grande ódio em relação ao outro e em relação a si mesmo.
É esse ódio em relação a si mesmo que te impede de realizar aquilo que te faz bem e age através da autopunição e do sentimento de não merecimento. Você se pune ao sentir culpa de odiar o outro, e você odeia o outro porque projeta os seus pais nele. Procure sempre lembrar que as relações destrutivas de hoje são reedições da sua ferida infantil. É você recriando o passado no momento presente para tentar mudar alguém, para tentar fazer com que as coisas sejam diferentes dessa vez, pois você ainda tem esperança de ser amado por aquela pessoa que não te amou. Oi, tudo bem, Lu? Ai, que máximo! Fico muito feliz. Boa viagem! Então, se o que determina esse encontro é a necessidade de repetir um padrão de dor no passado, a partir da esperança de transformá-lo, é claro que a relação estará fadada ao sofrimento. Isso porque você vai usar toda a sua energia na tentativa de transformar o outro para que você possa finalmente receber dele o que acha que devia ter recebido. Você não tem consciência do comando do seu eu inferior e da intencionalidade negativa que te faz estar numa relação para se vingar dos seus pais e dos seus educadores. Gente, isso aqui é fortíssimo, é sistêmico, né? Nossa, assim, ó, não existe verdade maior. A pessoa que projeta a raiva em todo mundo, ela tá tentando canalizar a raiva do pai, da mãe, de alguém que criou, que educou ela e que ela acha que deve pra ela, né? Que errou com ela. E aí gera toda essa bagunça. Então é muito legal que vocês vão perceber o quê? Todas as dores, mágoas, traumas, enfim, tudo vai se resumir na tua infância. Vai se resumir lá na raivinha, na birra, né? Na falta de perdão que tu tens com quem? Papai e mamãe. Lá no teu coraçãozinho, tudo se resume a isso. Tudo. Em alguns casos, pode ocorrer de você aproveitar essa chance para subir e crescer. Ao identificar a repetição, você usa a oportunidade para transformar o que é preciso, sem cair no vale do sofrimento. Ao fazer isso, você está dando uma rasteira no karma. Mas na maioria das vezes, você está na relação movida pela síndrome de Walt Disney, acreditando que encontrou a princesa ou o príncipe encantado. Movido por isso e sem saber, você acredita que sua felicidade depende do outro. Então, é pego pelo sonho mágico de que vocês viverão felizes para sempre. Você se torna uma pessoa medrosa que precisa do outro para ser feliz. E isso é realmente uma prisão. Então, como fazer para se libertar disso? Identificando quem você está se movendo, identificando quem em você está se movendo dentro dessa relação. Quem em você quer fazer do outro um escravo? Quem em você quer fazer o outro se sentir inferior e inseguro para obter poder sobre ele? Quem em você usa a energia sexual para poder exercer domínio sobre o outro? Esse não é você. Quando pôde identificar esse egoísmo, esse ódio e esse medo, você está perto de uma mudança. A partir daí você está perto de tomar consciência do seu desejo pelo negativo, o que em outras palavras é o mesmo que identificar o seu não para aquilo que conscientemente você quer. Esses são os pactos de vingança que nascem do passado não integrado. Conscientemente você quer ter uma relação verdadeiramente amorosa e quer realizar o seu sadhana. Porém, você atrai justamente o contrário, pois existe uma parte em você que inconscientemente deseja o oposto. Essa distorção, essa corrente de energia oposta agindo dentro de você pode atuar sabotando todos os tipos de relacionamento em todas as áreas da sua vida, afetiva, profissional, financeira, familiar e espiritual. Porém, todas as áreas estão conectadas com o espiritual. Esses bloqueios ou esses nãos que te impedem de subir e realizar o que você tanto deseja podem ser identificados quando de alguma maneira você cansa de sofrer e sente o impulso de se mover em direção à espiritualidade. Então, nesse momento em que você já pode identificar essa corrente oposta atuando em você, é importante fazer a relação de causa e efeito para compreender como o passado está influenciando no presente. E quando você pode identificar os sentimentos negativos, os pactos de vingança e as contas abertas com o passado e perceber a dimensão do estrago que essa escolha de se vingar está causando na sua vida e na vida daqueles que te cercam, você tem a chance de fazer diferente.
você tem a chance de cessar essa guerra. Mas como você está viciado no sofrimento, viciado nos jogos do eu inferior, essa virada pode não ser tão simples, então você precisa colocar algo novo em movimento para romper com o círculo vicioso. No início, será preciso fazer uma austeridade inteligente, o que requer algum esforço. No caso, eu sugiro que em vez de forçar o outro a atender às suas exigências, procure servi-lo. Procure atendê-lo e fazer um carinho nele. Mas se você não evoluiu o suficiente no trabalho da identificação e integração do eu inferior que acabei de descrever, essa austeridade pode se transformar em raiva e você vai querer pular o pescoço do outro. Sua raiva vai aumentar, mas pelo menos servirá como material de escola, indicando que você ainda não aprendeu a lição. Muitos se escondem atrás do autoconhecimento. Alguns decoram o que eu digo e criam boas desculpas para continuar acreditando que estão no caminho certo. Nesse caso, você está no caminho da loucura, não no caminho da sanidade, no caminho do fanatismo e não da libertação. E você só está no caminho da libertação se o sofrimento estiver sendo transformado em alegria. Eu achei que a gente não ia levar meia hora hoje, no fim nem vou conseguir terminar. Vai passar um pouquinho das 8 hoje, gente, mas eu preciso terminar esse livro hoje pra gente começar o outro. Não ficar um pedaço de um início do outro no mesmo, tá? Pergunta. Comentário dentro da questão. Ontem, após o exercício que você propôs, pude ver que meu pai é a ponta central de todas as minhas insatisfações. Pude ver que as contradições que encontro em algumas áreas da minha vida, sexualidade, relação amorosa, dinheiro, estão conectadas com ele. Eu me senti muito mal e resolvi me aprofundar, então eu escrevi uma longa carta para ele. Essa é uma boa maneira de se aprofundar no estudo de si mesmo. Sugiro que você faça essas cartas quando já pôde identificar aspectos inerentes ao passado que estão produzindo as repetições negativas no momento presente. Quando você já identificou as projeções, essas cartas podem ajudar na liberação e na alquimia da transformação dos sentimentos guardados. Ao escrever sua carta, expresse nela tudo o que você ainda não pôde dizer, tudo o que ficou guardado. Esse exercício pode ter um grande poder de cura se permitir realmente seguir. Mas não faça isso por fazer. Procure se mover dentro desse mapa que eu ofereci. Identifique primeiro a sua insatisfação, depois os nãos que se manifestam na forma de repetição negativa, depois procure identificar o seu desejo pelo negativo e, por fim, o prazer que sente com isso. Aos poucos você vai observando as ramificações da sua destrutividade e será necessário ter coragem para admitir suas misérias e feridas. Coloque tudo no papel, mas se não vier nada, não se force. O trabalho de cura espiritual acontece de qualquer maneira. Se a cura bateu na sua porta e você quer aprofundar, é isso que eu sugiro, mas se não, force. Tudo tem sua hora. O exercício de escrever cartas é uma forma de catarse. Sugiro que você faça uma carta autobiografada, na qual você irá expor absolutamente tudo o que nunca pôde dizer, porque não sabia ou porque não tinha coragem. No seu caso, comece com o pai. Lembre-se dele e coloque tudo no jeito que vier, sem filtros, mesmo que seja como um vômito, porque na verdade é mesmo um vômito emocional. Mas lembre-se de que essas cartas não devem ser entregues aos seus destinatários. Esse é um exercício pessoal de purificação e de ajuste de contas dentro de si mesmo. Na maioria das vezes, você está se comunicando com uma imagem, não com uma pessoa real. E se você fosse entregar a carta para as pessoas nas quais você projeta essas imagens, elas não entenderiam nada e isso só aumentaria a separação entre vocês. Sugiro que você queime a carta depois de um tempo, quando sentir que já liberou os sentimentos ali expressados. O objetivo principal desse exercício é ajudá-la a expressar sentimentos guardados e a elaborar seus conteúdos. O diálogo com a pessoa em questão, se houver maturidade de ambas as partes, também é um poderoso instrumento. Muitas vezes, conversando com a pessoa, você descobre o que é verdade e o que é mentira, o que é sua imaginação ou não. Mas quando isso não é possível, o melhor instrumento é a carta. É muito engraçado, gente. Muita ferramenta que eu uso em mentoria tá sendo relatada aqui. É muita mensagem de que eu estou no caminho certo, viu? Pergunta. Tendo sofrido abuso sexual na infância, aos 3 anos,
por parte do meu avô. Passei a vida atraindo homens comprometidos de alguma forma, fazendo com que eu vivesse relações que eram opção de solidão, ou seja, nunca deram certo. Nos últimos 20 anos eu passei por muitas terapias vivenciais, incluindo o processo Hoffman, grupos de patchwork e constelação familiar. Mas aos 53 anos, ainda continuo preso a esse padrão, me sentindo muito frustrada e só. Como me libertar? Todas as terapias estão tentando abrir um espaço dentro de você. O processo de cura, independentemente do instrumento utilizado, visa chegar no núcleo do trauma, porque é nele que você ficou aprisionada. O núcleo do trauma é onde você perdeu a confiança na vida, onde o medo se formou. Esse medo é mantido por diversos outros sentimentos: raiva, obstinação, vergonha, e esses sentimentos precisam ser extravasados. Essa é a função dos processos de cura. Você expressa os sentimentos até que possa tocar no núcleo do trauma e ressignificá-lo. Você não pode mudar o passado, mas pode dar a ele um novo significado. Esse novo significado é possível através da compreensão. Quando toca no núcleo do trauma, você abre uma constelação de memórias e ali você tem acesso a histórias da sua alma. Você compreende por que aquilo aconteceu do jeito que aconteceu. Você compreende os desígnios do karma. Todos os processos terapêuticos preparam o caminho para essa experiência, mas nem sempre o trabalho é bem sucedido, porque muitas vezes o núcleo está muito protegido. Às vezes o pacto de vingança que protege o núcleo é tão poderoso que nenhum raio de luz consegue entrar. O medo de reexperimentar a cena é tão grande que trava qualquer possibilidade de acesso, principalmente quando o trauma se relaciona à sexualidade, porque além do choque, tem humilhação e o impacto do desamor. Também tem a questão social. Há muita vergonha em expor essa situação e um terrível medo da reação das pessoas. Por isso a criança ou o adulto que sofre abuso sexual tem uma grande tendência de esquecer tudo, de criar amnésia a respeito do assunto, embora continue preso no choque. Ela pode ter uma vaga lembrança e às vezes consegue identificar as consequências, ou seja, os sintomas que se manifestam na relação com seus parceiros. A relação naturalmente te leva para a intimidade, e a intimidade te leva para a revelação e para a transparência. Então, se uma parte da sua história está trancada nos porões do inconsciente e você não tem a chave para abrir, não é possível aprofundar nesse relacionamento. Tenho visto ao longo do meu trabalho que as pessoas têm muita dificuldade de lembrar-se dos traumas de abuso, e quando conseguem lembrar, têm dificuldade de entrar no núcleo para poder elaborar o evento, lidar com aqueles sentimentos e conseguir transformar. Em alguns casos, somente a graça divina pode ajudar. É quando as esferas de cura e de ativação da consciência maior se interpenetram. Você faz o que pode, você prepara o caminho, mas chega no momento em que não pode fazer mais nada. Não há o que fazer a não ser ampliar a percepção e abrir espaço para a compreensão te visitar. Muitas vezes, você precisa de um empurrão para pular desse abismo de sentimentos negados e acessar o núcleo. Você precisa de ajuda e acompanhamento para integrar essas memórias traumáticas. Você precisa de alguém ali perto para acompanhar essa passagem pelo inferno. Essa passagem é inevitável. Você entra no inferno, mas sai dele outra pessoa. Nesse caso, inferno significa olhar de frente para o seu avô, voltar lá na cena do abuso e sentir o que tiver que sentir. Muitos sentimentos foram bloqueados para que você pudesse suportar essa experiência. Dependendo do impacto do trauma, a pessoa não consegue manter a sanidade. Nesse caso, você não perdeu o centro, você está no processo de cura e conseguiu chegar até aqui. Se o ego estiver suficientemente maduro para receber esse empurrão, você está perto de uma transformação. Mas é preciso ter disposição para renunciar ao passado. Chega um momento em que o trabalho de cura não pode mais te ajudar, se não estiver conectada com o trabalho espiritual, pois o trabalho puramente psicológico tem um limite. Através dele você dissolve algumas camadas, mas chega um momento em que você percebe que o ego, por mais consciência que tenha, não consegue completar o processo. Então, será preciso se render a Supremo e você recebe a visão do divino para completar a cura. Tá quase, tá, gente? Você precisa pedir por essa cura. Você pede para ver o que ainda precisa ser visto e para que o seu perdão seja iluminado. Parece estranho,
Se Deus já sabe tudo o que eu preciso, por que eu preciso pedir? Porque tem uma regra que é respeitada por deuses e demônios, que é o livre-arbítrio. E os espíritos da ordem divina jamais podem te forçar nada. Podem dar suporte para suas escolhas, mas elas têm que vir de você. Se você dá um passo em direção a Deus, Deus dá 100 passos em direção a você. Mas você precisa dar esse um passo. Você tem que estar realmente querendo abrir mão do sofrimento. E quando você chama por Deus sinceramente, Deus te visita. Então, se você faz uso de instrumentos terapêuticos sem meditar e orar, você não completa o processo de cura. Por isso eu proponho a terapia e a meditação juntas. Eu proponho juntar Oriente e Ocidente, asas e raízes. O Oriente não vive sem o Ocidente, e o Ocidente não vive sem o Oriente. São 2 hemisférios do mesmo cérebro. Eles precisam trabalhar juntos em harmonia, razão e intuição. Pergunta: você diz que o sexo é sagrado, que é a semente do amor e que não devemos nos opor a essa semente, que sexo e espiritualidade não são antagônicos. Então, por que o sexo não é permitido no ashrams, inclusive nos seus ashrams? E por que você recomenda que as pessoas evitem o sexo durante as temporadas de satsangs aqui na Índia? Eu recomendo isso porque estou educando as pessoas, ensinando-as a purificar a luxúria dos seus sistemas. Compreenda que tudo o que tenho dito sobre relacionamento, sexo e espiritualidade é justamente para transformar a luxúria em devoção. Por isso eu sinto que é preciso alternar entre as práticas do Tantra e do Yoga. Então, eu proponho esses períodos curtos de celibato até para possibilitar que você tenha uma visão mais clara de onde se encontra em relação à sua sexualidade. Como, infelizmente, a purificação ainda não está completa para a maioria das pessoas, é também para evitar que haja perda de tempo e energia com a sedução. Eu proponho que dentro do Hasharams e durante esses períodos, você possa se entregar mais para o seu processo individual, através de meditação e do autoconhecimento. Você tem o resto do ano todo para se relacionar. Se você veio até aqui, é porque está em busca de algo. E se minhas instruções são para que você tire o melhor proveito desse campo de orações em que estamos. Apesar de haver uma compreensão intelectual de que o sexo é sagrado, a mente humana ainda está muito contaminada pelos jogos de dominação, pelo medo e pelos pactos de vingança. O sexo ainda é usado como instrumento de manipulação. Então, para não contaminar o campo da prece, prefiro que seja dessa maneira. Eventualmente, quando percebo a necessidade e a maturidade de determinados grupos de almas, proponho que eles participem de grupos e dinâmicas específicas para auxiliar no trabalho com a sexualidade. Porém, sonho com uma humanidade evoluída a ponto de as pessoas poderem fazer amor nos templos e lugares sagrados. Afinal, o sexo com amor é uma prece do divino. Mas para que isso possa acontecer, para que as pessoas deixem de simplesmente fazer sexo para fazer amor de verdade, muita purificação será necessária. Se pudermos nos relacionar sem ferir o outro e amar desinteressadamente, eu sinto que essa utopia talvez possa se tornar realidade. E a última pergunta. Por favor, me diga 3 remédios para completamente desapegar do homem que eu amo. Estou em muitas saudades do amor. Estou com muitas saudades do meu amor. Você não precisa de 3 remédios. 1 é suficiente. Você precisa amar a pessoa que você acredita amar. Uma coisa são as crenças sobre o amor. Outra coisa é a experiência do amor. O verdadeiro amor é o solvente para os apegos. É o solvente para as dependências e a cura para o ciúme e a possessividade. Esse amor possibilita a liberdade. Nesse caso, você está confundindo amor com outra coisa. O sexo é somente o primeiro passo, e Eros é o segundo passo, e não o último. O sexo é a semente, Eros é o arbusto e o amor são as flores e os frutos. E a compaixão é o perfume das flores. Você está confundindo sexo e Eros com amor. Embora seja desdobramento da mesma coisa, eles são 3 princípios de forças distintas. Tenho dito que o último estágio dentro desse curso é você deixar o outro livre, inclusive para não te amar, se ele não quiser. Você só chega nisso através do amor. Só o amor permite essa liberdade. Só o ser em você é livre dessa maneira. Só o ser em você ama dessa maneira. Porque a característica básica do ego é a possessividade. O que caracteriza o ego é exatamente a ideia do eu e do meu. Esse amor é um florescimento. Esse desapego é um florescimento. Essa liberdade é um florescimento. Estar junto com alguém só por amar, porque não tem outro lugar, a não ser que seja ali, é um fenômeno que se dá por afinidade vibracional. Por exemplo,
Há infinitos lugares onde você pode estar agora nesse momento. Por que você está aqui comigo? Por conta de uma afinidade, porque existe amor entre nós. Esse amor nos põe juntos, mas você é livre e eu sou livre. É um tempo propício para a experiência do amor, embora muitas vezes, ao olhar para o cenário externo, você não consiga ver dessa maneira. Você até pode se tornar cético. Será mesmo que um dia o amor vai florescer nesse mundo? Eu sugiro que você não se preocupe com isso, que coloque na conta do divino e deixe que ele cuide disso. Apenas trate de fazer a sua parte da melhor maneira possível. O que eu sugiro para você é identificar o que te impede de amar esse homem, já que o amor é a essência, a seiva da vida. Se o amor já existe, já está aqui e é a própria fonte da vida, a questão é, o que está impedindo essa fonte de espargir seu perfume? Apego está relacionado à insegurança e à falta de confiança em si mesmo. Talvez uma das pedras que estejam represando o rio do amor seja a crença de que você não é capaz de caminhar com as suas próprias pernas. Vá atrás de conhecer essas suas crenças. Vá atrás de conhecer essa insegurança, que é a raiz da possessividade, a raiz do apego e do ciúme. E pouco a pouco vai transformando isso. Vai transitando dessa ideia de eu separado, inseguro e incapaz, que precisa ter para se sentir forte, para poder ser. E finalizamos, turma! Livro incrível do Prem-Baba. Obrigada pela companhia de vocês aqui. Como eu disse, fim de semana, fiquem ligadinhos que eu vou postar nos stories como que vai ser a próxima leitura, se vai ser aqui no Instagram ou no YouTube. Mas o próximo livro que nós vamos ler é O Homem Mais Rico da Babilônia. Gente, esse livro aqui fala sobre finanças, então vai ser bem produtivo, tá? Um beijo pra vocês, ótima sexta, um ótimo fim de semana e até segunda. Tchau, tchau!